esse erro pode fazer com que sua reposição de testosterona se torne totalmente inútil. Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos falar sobre o maior erro de quem repõe testosterona, tudo bem? Então eu peço para você deixar teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Gente, o que é que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de testosterona em um contexto de reposição. Então a gente está falando do quê? De colocar uma testosterona em uma pessoa que tem deficiência para que ela atinja níveis normais de testosterona. E aí, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem um artigo científico muito interessante, né? Normalização da testosterona é associada com a redução da incidência de o quê? De infarto do coração e mortalidade em homens. O que a gente sabe, né? Que a reposição de testosterona de forma adequada, ela vai ajudar esse indivíduo a viver mais tempo. Então ela é segura do ponto de vista cardiovascular, além de que ela é segura no sentido de promover o quê? Mais vida para esse indivíduo. Então o indivíduo que é hipogonádico, que tem deficiência de testosterona, ele tem maior chance de morrer por diversas causas. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tá? E aí o que a gente quer com reposição? A gente quer dar mais qualidade de vida para esse indivíduo e também quantidade de vida. E para isso, a gente precisa normalizar esses níveis de testosterona. Tudo bem? Gabriel, eu preciso normalizar. Mas como é que eu vou saber se está normal esses níveis? Né? Fica calmo que a gente vai discutir isso daí depois. Mas o que a gente tem nesse estudo, gente? A gente tem o quê? A gente tem a sobrevivência. E a gente tem o quê? O tempo, tá? E a gente tem aqui as pessoas não tratadas e as pessoas tratadas, tá? Pessoas não tratadas com deficiência de testosterona tiveram o quê? Menos doença. Veja que essa linha azul são não tratados. As pessoas tratadas, né, com níveis normais, normalizando os níveis de testosterona, ficaram o quê? Ficaram acima, ou seja, tiveram mais sobrevivência. Vamos agora para o gráfico B, tá? A gente tem a sobrevivência ainda pelo tempo. E a gente tem aqui pessoas que não normalizaram os níveis de testosterona, mas trataram. Como assim, Gabriel? É uma pessoa que não normaliza o nível de testosterona, mas está sendo tratada. Então ela está usando testosterona, só que não normalizou os níveis. Beleza. E aqui a gente tem pessoas que normalizaram os níveis de forma adequada sendo tratadas. E você vê que quem não normalizou esses níveis de testosterona, mesmo tratadas, não aumentaram o que? A sua sobrevivência. E a gente vê que o quê? Que pessoas não tratadas, aqui embaixo no gráfico C, gente, tem o quê? Tem uma curva de sobrevivência semelhante a pessoas que o quê? Que foram tratadas, mas não normalizadas. Gabriel, eu tô confuso. Veja bem, o que eu tô querendo dizer aqui com esse gráfico, né? Eu tô ilustrando para você o seguinte. Se eu tenho uma pessoa que está repondo testosterona, mas os níveis de testosterona dessa pessoa não são isso, eu tô o quê? Eu tô jogando fora esse tratamento dela. Eu não vou aumentar a sobrevivência desse indivíduo. E quando é que isso acontece com frequência? Cara, quando, por exemplo, o profissional médico tem medo da testosterona. Então, por exemplo, ele sabe que repor testosterona é adequado, é ok, aquela pessoa tem indicação. Mas o que acontece? O cara quer utilizar a testosterona, mas não quer utilizar na dose adequada. Então, por exemplo, o cara vai querer botar, por exemplo, uma Durateston a cada 2 meses. Cara, uma Durateston a cada 2 meses, o indivíduo não vai manter nível fisiológico nunca. Nunca. Não tem condição. Então, a gente não pode ter medo de repor a testosterona e colocar uma dose adequada. Ali é uma Durateston a cada 21 dias, uma Durateston a cada 14 dias, dependendo do caso, para normalizar os níveis de testosterona, porque a gente precisa normalizar esses níveis, tá? E, inclusive, se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, te convido a conhecer o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um profissional da saúde que quer se aprofundar de forma a atender o indivíduo que usa esteroide anabolizante ou está repondo testosterona, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou deixar os dois na descrição. Então você tem que entender que fazer uma reposição de testosterona, usar a testosterona sem normalizar os níveis é o mesmo que nada. Então seu médico precisa ser um médico que não tem medo de testosterona. E é uma coisa que muita gente tá comendo bola, né? Então a gente tem que ter cuidado. E além de que, gente, não é simplesmente repor a testosterona na dose que tem na bula. Porque cada pessoa tem sua individualidade. Veja bem, imagina um indivíduo idoso de 75 anos. Ele tem um clearance de testosterona muito menor. Então eu coloco uma dose X para ele, o nível de testosterona fica estável por mais tempo.
E imagina um indivíduo que tem descendência de testosterona por determinados fatores, teve um trauma testicular, mas tem 20 e poucos anos. Cara, o clearance de testosterona dele é bem maior. Às vezes ele vai precisar de quê? De doses maiores ou de injeções mais frequentes. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco uma Durateston a cada 14 dias nesse idoso, às vezes ele vai ficar com nível muito alto, né? E não vai ter necessidade disso. Vai atingir até níveis suprafisiológicos na maior parte do tempo. Não, talvez não seja necessário. Já um indivíduo, né, mais jovem, às vezes ele vai precisar a cada 14 dias. Se eu coloco a cada 21, na última semana ele tá ali, ó, no talo, tá muito baixo a testosterona dele, ele tá se sentindo muito mal. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E para monitorar esses níveis de testosterona, a gente tem que ter muito cuidado, porque dependendo da formulação que é utilizada, a gente vai ter o quê? Uma necessidade de colheita de exame em um horário específico. Por exemplo, se eu uso gel é diferente do que se eu uso uma Durateston, se eu uso um Deposteron, do que se eu uso um decilinato de testosterona, que é a Nebido, a Ormus. A gente tem que entender o time do quê? Do exame de testosterona para a gente poder avaliar esses níveis, que geralmente vão ter que estar ali em torno de 600 nanogramos por decilitro, mas geralmente acima de 400, tá? E qual vai ser o time, Gabriel? Qual vai ser o time para a gente poder fazer esse exame? Porque, por exemplo, se eu estou usando uma testosterona de Deposteron a cada 14 dias e eu faço o exame no pico plasmático, eu vou ter um resultado. Mas se eu faço no vale plasmático, eu tenho outro resultado. Mas será que é no pico ou no vale? Cara, eu vou dizer que não é nenhum dos dois, tá? É um negócio um pouquinho diferente, você precisa aprender isso em um vídeo completo que eu fiz para você, mostrando quando colher o exame de testosterona, dependendo da via de administração. Te espero lá. E um grande abraço.